Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem ao vivo aqui pela Imagem TV e também pelo Facebook. E a vocês que me acompanham pela Rádio 101 FM no sábado, 8 horas da manhã, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar? É claro. Vamos conversar e pensar muito bem. Afinal de contas, esse programa é feito para isso, para pensarmos muito bem em relação aos temas propostos aqui. Eu volto em 2 minutinhos apresentando o meu convidado do dia de hoje. Até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta. Agora sim vou apresentar o meu convidado, Augusto G. Posser. Posser. Não. Italiano. Posser que ele toma posse, realmente ele vai tomar posse. Tudo bem, meu ilustre jovem? Engenheiro agrônomo, professor de inglês. E esse guri, além de tudo, fala italiano, fala espanhol. Pô, esse guri aqui é uma sumidade. Então nós vamos falar, bater um papo muito legal com ele, tem assuntos bem interessantes. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Essa aqui é a sua câmera. Ok, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, todos os telespectadores. É uma satisfação imensa poder ter conhecido você realmente aquele dia, né? Lá no hotel do nosso grande amigo Gaudêncio. Isso. E hoje estar aqui para podermos conversar um pouco, falar um pouco de assuntos importantes que temos que pensar bem. Pensar bem, com certeza. Exato, é a proposta do programa. Pois é. Pensar bem. Aliás, estou falando do Gaudêncio, é um querido amigo, é primo irmão da minha esposa e um querido amigo. Sabe o apelido dele? Não. Gordo. Por quê? Porque não, ele não é gordo. Quando depois aquela expressão do português, tu vai explicar daqui a pouco mais. Quando ele era pequeno, um garoto, ele era gordinho, então o apelido dele era gordo. Só que hoje ele é magro, mas o apelido continuou gordo ainda. Não sabia. Então vamos conhecer um pouco então, o Augusto. Você é natural de onde? Eu sou natural de Marau, no Rio Grande do Sul. Uma cidade hoje em torno de 40 mil habitantes por aí. Próximo de? Próximo de Passo Fundo, ao lado de Passo Fundo, uns 35 quilômetros de Passo Fundo. Passo Fundo, eu tenho a impressão que eu já passei uma vez. Eu conheço Nova Prata. É mais em direção à serra. Passo Fundo é a cidade do famoso Teixeirinha. Sim, né? sim. Tem até uma estátua em sua homenagem lá. E me conte, aí você veio para Lages? Como é que foi a história? Como é que aconteceu você vir para cá? Bom, eu cheguei em Lages no carnaval do ano passado, dia 12 de fevereiro do ano passado, para fazer mestrado aqui na UDESC, no CAF. Mas então a graduação foi? A minha graduação foi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Sertão.
Eu fui da primeira turma da agronomia. Sim. Era o antigo colégio, Escola Agrotécnica Federal do Sertão. Depois passou para Instituto Federal, deixou de ser uma autarquia, mas com isso conseguiu vários cursos superiores. Então, cursos nas áreas das agrárias, tem lá, são 4 ou 5 cursos. Eu emendei o técnico em agropecuária que eu fiz lá, semi-interno, e já fiz a agronomia lá. E nesse meio tempo eu ganhei uma bolsa de intercâmbio do Ministério da Ciência e fiz o intercâmbio, voltei e concluí a graduação lá também. Então, depois de graduado lá é que eu vim para Lages. Tá, mas você então, nesse meio tempo, você foi para o intercâmbio. Sim. Tá, e depois retornou para concluir a graduação. Retornei lá em Sertão, concluí a graduação lá. Tá, mas o que te levou a escolher agronomia? Influência da família? Eu tava conversando com uma amiga que é psicóloga, a Mariana, e ela disse, olha, Augusto, eu concluo que a agronomia, que a agricultura te escolheu. Porque desde muito pequeno, meus pais eles são comerciantes. Os meus tios... lá em Marau. Meus tios também são comerciantes ou caminhoneiros, né? Ninguém trabalhava ou trabalha com agricultura. Mas eu sempre gostei. Então, atrás da casa onde nós morávamos, tinha um gramado. Eu falei com meus pais, eu disse, vou arrancar um pouco dessa grama, fiz uma horta, comecei a cultivar alface. Olha, que idade você tinha? Eu devia ter uns 6, 7 anos por aí. Putz, olha que bacana isso, que legal. Meu pai me ajudou a fazer uma gaiola, eu criava galinhas. Isso na cidade. Às vezes era um incômodo para os meus pais, né? Era um incômodo, né? Na cidade, mas enfim. Então eu sempre estive ligado, assim, sempre me chamou a agricultura e a pecuária de uma forma muito forte. E eu não tive escolha a não ser seguir esse caminho. Realmente. Interessante. Quer dizer, não houve... Você já veio com essa missão. Com certeza. Com certeza, acredito nisso. Já tem ligação com a terra. Então, realmente... Porque assim, analisando o histórico da minha família, meu avô também era comerciante, né? Meus dois avós eram comerciantes. Os bisavós também tinham bisavós comerciantes. Então, meu pai e minha mãe tinham um mercadinho, um armazém que nós chamávamos antigamente, secos e molhados. Também isso, chamava, né? Então eu tinha tudo para seguir com aquilo. Mas não, aquilo nunca me chamou a atenção. Eu realmente gosto da terra, dos animais, das plantas. É isso que me realiza. Que legal, é bacana isso aí. Aí você, de repente, surgiu... Como foi que aconteceu a história da Bolsa? Do intercâmbio? Isso. Então, lá onde eu fiz agronomia, como eu falei, eu fui a primeira, a segunda... Eu passei para fazer a primeira turma, mas eu estava fazendo estágio na Embrapa do técnico, eu não fiz a primeira turma. Fui na segunda turma da agronomia. Então, lá não tem ainda pós-graduação, não tem tanto... agora está tendo pesquisas e tal, como tem aqui na UDESC, mas até então isso era muito incipiente lá. E eu consegui, junto com a professora Maria Tereza Soster, nós conseguimos aprovar um projeto de pesquisa, de iniciação científica junto com a Embrapa Trigo. Então nós analisamos milhares de células de pólen de trigo e triticale para um projeto nacional da Embrapa, de melhoramento de trigo e triticale. No finalzinho desse projeto surgiu, naquela época tinha o programa Ciências Sem Fronteiras. Então era no edital que eu peguei, foi um dos primeiríssimos aí, você era obrigado a ter participado de um projeto de pesquisa e ter concluído ele. Então com esse projeto eu me inscrevi, né? Inscrevi meu currículo, avaliaram notas, cartas de recomendação de professores e tal. Super rígido. Sim, super rígido. E tudo para ontem, né? Tudo edital com prazo curtíssimo. E eu consegui essa bolsa do Ministério da Ciência para ir para a Escola Superior Agrária de Bragança, em Portugal. Que maravilha! Olha só. Fui o primeiro da instituição da agronomia a fazer intercâmbio. Tá, mas você ainda estava na graduação. Sim, eu estava no 3º semestre, fui muito cedo. E esse intercâmbio, o que agregou para o teu curso? Então, eu fiquei 1 ano lá. O meu compromisso com o Ministério da Ciência aqui do Brasil era fazer 3 matérias lá e 300 horas de estágio. E depois tudo isso tinha que relatar mensalmente também, né, os gastos, porque também lá eu recebia a mensalidade, a bolsa, recebia direto lá, tive que abrir uma conta lá, tenho CPF português. E o que isso agregou? Eu acabei fazendo 6 matérias em vez de 3, fiz 900 horas de estágio, fiz muito mais do que era a minha obrigação e aprendi um monte. E isso agregou para o meu currículo, aproveitei algumas matérias, vim com conhecimento muito bom, assim, lá eu trabalhei com oliveiras, azeitonas, azeites.
Mas o que mais agregou para mim foi o conhecimento pessoal, o crescimento pessoal. Não só o crescimento agronômico, não só o crescimento acadêmico, mas o crescimento pessoal de passar um ano, né, com uma cultura diferente. Por mais que, como nós estávamos comentando antes, né, de iniciar o programa, o idioma é o mesmo, mas o vocabulário é muito diferente, né? Palavras nossas aqui, mais regionais, como piá, guri, guria, legal. Eles não conhecem. Eles não conhecem. Então Guri eles não conhecem. Não. Então você acaba tendo que deixar de lado e reconstruir um pouco a sua forma de expressar, né? Claro que em um ano não pega sotaque de forma nenhuma. Acho engraçado pessoas que vão morar para estudar, ou enfim, em outras cidades, e com 1, 2 meses já estão mudando de sotaque, né? Acontece bastante na minha cidade com pessoas que vão para Porto Alegre. Mas enfim, você sabe, vou te interromper um pouquinho. Você fala, eu morei 7 anos em Curitiba e eu não peguei o sotaque de Curitiba. Não, você pega o sotaque se você quiser. Claro. Agora, as expressões sim, eu peguei. As expressões eu peguei, né? Eles dizem, por exemplo, em vez de um português dizer, talvez eu vá ao seu encontro, eles dizem, se calhar eu vou. Se calhar eu vou. Se calhar, calhou. Se não calhou, não está calhado. Não está calhado. Pois pronto. Outra expressão, por exemplo, que é da corriqueira lá, que é totalmente diferente da nossa. É o pronto. Qualquer coisa é pronto. Então amanhã nos encontramos pronto. Pronto quer dizer certo, combinado, ok. Pronto. Se você pede licença para uma pessoa para passar numa fila ou numa multidão, pede com licença. A pessoa diz força. Força quer dizer, vai, fica à vontade, pode passar. Se você pede se você pede, a pessoa responde força. Essa era uma expressão engraçada. Mas é bem estranho. Né? Bem estranho. E o fato de chamar as meninas de raparigas, né? Até uma coisa interessante é que Portugal tem 2 idiomas oficiais. Isso é bem desconhecido, né? Portugal tem o português, obviamente, e o mirandês. Em uma região específica, montanhosa lá de Portugal, tem o mirandês. Então, o mirandês ele é um idioma que está... Eu poderia dizer que ele está um pouco entre o espanhol e o português, e alguma coisa de francês. Por exemplo, naquela região, eles, em vez de chamar as meninas de raparigas, chamam de rapazas. O rapaz e a rapaza. É diferente. Mas é uma cultura riquíssima lá em Portugal. Lá as meninas chamam de rapariga. As raparigas ou as gajas. Aqui em Florianópolis você fala-se rapariga. Sem ter cunho... Não. Lá não tem cunho pejorativo. Não. Em Florianópolis não. Mas aqui na Serra, aqui da região. Sim, de fato. Aqui rapariga já é outra conotação. Já. Sim. Então tem... E outras expressões, por exemplo, que estranho que você... Quando você chegou lá, qual foi o que mais impactou em termos de... Você quer que eu conte a história da sala de aula, né? Essa história, ele me contou essa história, pessoa, que essa sala de aula, ele vai contar, agora vocês vão ver, realmente é impressionante. Então, você vai fazer uma ideia totalmente diferente. Porque realmente, na hora, e foi engraçado porque eu ri, né? Eu ri em voz alta, achei que fosse uma piada, de fato, e achei engraçada, mas não era uma piada, era um comentário simples, né, do professor. Simples e sério, né? Então cheguei lá, era em outubro, estava começando a esfriar, estava indo em direção ao inverno já, né? Porque é hemisfério norte, ao contrário daqui. Então nós fomos para a aula, eu e tinha mais alguns brasileiros também, e até os próprios colegas portugueses, estava todo mundo com muito casaco, estavam com manta, gorro, touca e tal. E o professor estava lá só com uma camiseta. Eu acho que ele estava com um casaco, alguma coisa, mas ele tirou, enfim, ele não estava sentindo frio. E nós estávamos com frio, tanto nós, alunos brasileiros, quanto os portugueses. E ele olhou assim, ele parou a aula e disse: opa lá, então estáis todos acasacados? Eu, quando era puto, só usava camisolas. Você imagina? Achei muito engraçado aquilo, né? Achei muito engraçado. Mas, puto, usava camisolas. E eu ri. Foi engraçado e eu ri em voz alta. Quando eu percebi ao lado, estava todo mundo sério me olhando, né? Mas não tinha nenhum outro brasileiro lá? Tinha, mas eles já estavam lá há mais tempo que eu. Eles tinham chegado antes. Eles já estavam acostumados, assim, já fazia 1 mês e pouco que eles estavam lá, eles já estavam ligados. Eu cheguei atrasado, porque o semestre lá, se eu não me engano, o ano letivo lá não é, por exemplo, que nem aqui, ano letivo 2019. Lá é 2019, 2020. Porque ele começa mais ou menos em setembro.
o primeiro semestre e acaba ali por fevereiro. Porque o verão deles lá é... Isso, é em julho. Quando aqui para nós é solstício de inverno, para eles é de verão. Então as férias de verão deles é no meio do ano. E daí então eu saí e perguntei para um colega, o Gonçalo, que até depois veio para cá comigo, veio pro Brasil comigo quando eu voltei e fez intercâmbio aqui lá em Sertão. E ele me explicou, ele disse, não, o professor usava camisola depois, quando era puto. E eu disse, mas o que é camisola? Daí ele me explicou que é uma camiseta, tanto de manga curta quanto de manga comprida, desde que não tenha botão, é uma camisola em Portugal. E puto é um rapaz, um menino, um piá, né? Eles chamam o puto e a pita. É comum para eles. Eles não dizem o puto e a puta, eles dizem o puto e a pita. Olha só que interessante. É muito interessante. E é lógico, choca, né? Claro, e o próprio vocabulário vai te pregando algumas peças, né? E às vezes você quer expressar alguma coisa, nossa, que legal isso. E legal é o que está de acordo com a lei para eles, né? Quando alguma coisa é boa, eles dizem, mas que fixe. Ou que giro, que gira a tua roupa. Que gira? Que gira. Em vez de dizer que legal, né, que gira, que fish. É interessante. Fish, mas fish seria em inglês peixe, né? Mas eles escrevem F-I-X-E. F-I-X-E, mas é uma expressão, assim. Sim, criada por eles lá. Como aqui também portuguesa. Tem tantas expressões. Sim, então a parte das expressões, por mais que o idioma seja o mesmo, então as expressões às vezes pregam algumas peças. Quando eu cheguei também, eu perguntei, ainda isso foi em 2012, 2013, eu não tinha celular, smartphone. Eu, para achar até onde ficava a Escola Superior Agrária, eu saí da pensão que eu estava morando e fui pedindo informações na rua, né? E eu cheguei e perguntei, passou uma senhora, eu disse, com licença senhora, bom dia. E ela, bom dia. Rápido, né? Eu disse, senhora pode me informar, por gentileza, onde fica a escola agrária de Bragança? Ela, pois então tu vais andar, vais indo reto cá, depois pegas à direita, vais ver uma rotunda. À esquerda da rotunda tens uma passadeira, deves pegar esta passadeira, então quando olhares para a esquerda já estás a ver a escola agrária. Rotunda, com certeza, uma rótula. Eu disse, meu Deus do céu. Isso foi o que eu assimilei do que ela falou. Talvez ela tenha falado até mais ou menos do que isso. Mas... Então, de fato, rotunda é a rotatória, né? Que aqui em Lages eu acho engraçado, o pessoal chama de rótula. A rótula, E passadeira é uma faixa de pedestres. Então, tinha uma grande faixa de pedestres que atravessava a avenida lá e tal. E ela não era em linha reta, ela era... como um triângulo e logo após tinha umas árvores, depois você via e encontrava a escola agrária, a fachada, né? Então não foi fácil para chegar até lá, mas depois foi tranquilo. Agora você fala agora a rótula aqui. Você conhecia rotatória. Como rotatória. Quer dizer, já é uma diferença. Rotatória. No Rio Grande do Sul, rotatória. E como é que chama o semáforo? Aqui, sinaleira. Não, sinaleira também. Para nós também é sinaleira. Tanto o semáforo quanto a do carro. Sim, do carro também é sinaleira. Você vai em Curitiba, por exemplo, não falam sinaleira. Lá não falam sinaleira. Sinaleiro. Masculino, substantivo masculino. São Paulo já é o sinal. É o sinal. São Paulo conhece. Então você vê, são 3 estados aqui, já tem 3 expressões. E conforme distintas. você vai subindo pro país, é muito mais... é riquíssimo, né, o Brasil, de expressões, de culturas e tal. Então... coisas até às vezes que aqui para nós tem algum significado no sul, para eles já tem outro, mesmo dentro do Brasil, claro, né? Com certeza. Então isso é bem comum. Nós chegamos no intervalo do programa, vamos pedir 2 minutinhos rapidinho, nós já voltamos para esse bate-papo com o engenheiro agrônomo e professor de inglês Augusto José Posser, agora ficou legal. Volta em 2 minutinhos, até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião.
Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Bom, estamos de volta com esse bate-papo com o engenheiro agrônomo, professor de inglês, Augusto José Posser. E de repente o pessoal está perguntando, né, vamos falar de alguma coisa de agronomia? Claro, nós vamos falar daqui a pouco, vamos falar sim, porque foi até um fato bastante interessante. Você estava comentando lá com o Galdêncio e aí eu te convidei para vamos bater um papo sobre essa sua pesquisa, seu trabalho aí. Estava com a comitiva dos pesquisadores americanos da Universidade da Virgínia, né? Estavam hospedados Mas nós já lá. vamos entrar nesse assunto. Vamos concluir primeiro essa tua experiência lá de Portugal. Né? Mais alguma coisa legal? Porque o brasileiro, duvido o brasileiro que não tem essa curiosidade. Em Portugal. Você fala de Portugal, o pessoal quer saber o que acontece. Não, você tem que repetir muitas essas histórias aí. Eu conto muitas histórias. Muitas. Lá também eles gostavam muito de saber como de fato era aqui, né? Porque a realidade que eles conhecem é basicamente Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. É isso que eles sabem, né? Eles chamam lá Salvador, eles dizem São Salvador da Bahia. Nossa, nem é tão comprido assim o nome, mas pode ser. Mas realmente o pessoal tem muita curiosidade. Como é a comida, como é os costumes... o frio e tal. O primeiro dia que eu fui almoçar lá, então, na cantina da escola, lá, eu chamo de escola, aqui também eu chamo a faculdade de escola, mas enfim, lá era a Escola Superior Agrária, né? Fui almoçar na cantina, então você comprava um ticket e você entregava, pegava uma bandeja e pegava um pão e um copo e um guardanapo e os talheres. E daí você ia passando, você entregava o ticket, daí a mulher perguntava se você queria... Ela me perguntou, você quer arroz ou massa? E eu disse massa, italiano, né? Massa. Então ela botou uma massa assim, que não tinha molho, e entregou o prato para uma outra mulher ao lado, e ela largou assim uma coisa... Parecia uma fruta, um abacate, assim, roxo, né? E me devolveu o prato, daí você pegava depois uma sobremesa e se servia de salada à vontade. E eu olhei, eu disse, isso aqui é um polvo ou é uma lula? Aí contei o número de tentáculos, eu disse, é uma lula. Fui comer, eu nunca tinha comido mas era uma lula enorme, assim, no prato, né? Simplesmente a lula e a massa. Aí comi aquilo meio emborrachado, eu não tinha certeza. Daí eu olhei pro lado, os colegas assim do lado, pessoas que eu nem conhecia, mas enfim, pegavam assim com a mão e abriam aquilo e comiam e arrancavam um pedaço. E então foi com a mão mesmo e comi. Depois eu acostumei, era uma lula, de fato, era uma lula. E depois me acostumei com essas coisas, sopa de barbatana de tubarão, eu tomei lá também. E tinha como é que era? Feijoada transmontana, que lá eu estava na região de Trás-os-Montes. E antiga província de Trás-os-Montes, só que hoje não é mais separado em províncias, né, em Portugal. É um estado só. Então, aquela feijoada levava bacon, calabresa, daí tudo bem, carne de gado, peixe, carne de frango, era uma mistureba assim, bem estranha, sabe? E o sabor esquisito? Era bom. Bom? Era bom? Era bom. Ainda bem que era bom. Era bom, eu não reclamei da comida lá, achei tudo muito bom. Mas eles têm curiosidade da comida aqui no Brasil? O estilo de eles têm muita curiosidade sobre os nativos, né? Sobre os indígenas, assim. Eles querem saber se a gente tem alguns costumes deles, se a gente come coisas como eles comem. Daí a gente fala palavras, por exemplo, aipim, mandioca,
Deixa eu ver outra coisa, mais palavras que não são aqui do sul, mas tem macaxeira, tucupi, essas coisas assim que são do Brasil, então eles têm curiosidade de saber o que é, né? E muitas coisas às vezes a gente acaba não sabendo. O aipim eles conhecem lá? Não? Eles conhecem sim. Com o mesmo nome, que nome? Eu acho que era com o nome de aipim. Aipim. Eu chamo de mandioca, mas eu acho que eles conheciam por nome de aipim. Tinha até a própria castanha brasileira, que nós chamamos de castanha do Pará, tinha lá para vender, mas era tudo, né? Para eles era tudo importado, ou seja, é exportado para nós, vai daqui para lá e eles importam. Então tinha muitas coisas brasileiras lá, era fácil de encontrar. O que você não encontrava, por exemplo, facilmente era guaraná. Guaraná não tinha, né? O refrigerante? O refrigerante Guaraná não tinha. Tem. E quando tinha era de 1,5 litro e era caro, era uma coisa cara para comprar. A carne de gado também, o gaúcho acostumado a comer muita carne, né? Eu acho que assim, a vontade de carne de gado eu comi 1 ou 2 vezes enquanto estava lá. Tem alguma churrascaria brasileira lá, não? Tinha. Na cidade que eu estava não, mas tinha uma churrascaria chamada Churrascaria Gaúcha. Eu não lembro se isso era em Lisboa ou em Porto, eu acho que era em Lisboa. Tinha essa churrascaria. E era de um paulista, na verdade, mas a churrascaria era a Churrascaria Gaúcha. Mas eu não cheguei a almoçar lá. Não cheguei a almoçar, era no meio da tarde, eu comprei um lanche, alguma coisa. Quer dizer, a carne lá era mais controlada. Carne de gado... A carne mais comum lá... Me parece que é mais cara, inclusive, né? Sim. A carne mais comum não só lá era porco, na Europa, frango como todo, e peixe. né? Porco, frango e peixe era o que mais tinha em Portugal. Eram as carnes mais e você falou das oliveiras. Fala dessa experiência, esse seu trabalho com as oliveiras. Você provou o fruto? Sim. Me conta isso. Na primeira aula sobre oliveiras e azeites, né? O professor trouxe tinha acabado de colher ele mesmo, umas azeitonas. E ele disse, quem aqui não conhece azeitona? Né? Porque até tinha alguns colegas portugueses mesmo, mas de cidades grandes, tipo Lisboa, Porto, alguns da cidade nunca tinham visto ela in natura. Né? Não era só nós brasileiros. Também tinha mexicanos na turma, tinha espanhóis e tal. Então eu peguei aquela azeitona verde, botei na boca, né? Achei que ia ser gostoso, né? Nossa, aquilo é muito amargo, que nem caqui, ou caqui, como vocês dizem aqui, é muito caqui. Amargo. E tem aquela liga do caqui e ele é picante como uma pimenta. É o tradicional da azeitona, o amargo e o picante. Nossa, aquilo eu cuspi fora e eu disse, nunca mais vou comer azeitona. Só que daí ela passa por um processo, né? Que então ela perde esse amargo e um pouco desse picante e a gente come ela. A azeitona preta, por exemplo, não é uma outra cultivar, uma outra variedade. Ela é colhida tanto mais madura, mais escura quanto verde e ela passa num processo com bicarbonato de sódio. Ela fica toda preta. É a mesma, então. É a mesma, ela fica toda preta. Né? Essa azeitona ali, ela perde muito das suas propriedades. Então ela não tem grande valor assim nutricional ou nutracêutico para nós. Né? Já a azeitona verde, ela passou por um processo um pouco menos rígido, né? Um pouco menos... Que vem a denegrir ela um pouco menos. Então, ela é um pouco mais natural. E lá também eles fazem ela mais natural ainda. Então, quando você chega lá, você vai comprar azeitona, você acha ela um pouco forte. Depois você se acostuma, volta para o Brasil, vai comer azeitona aqui, não tem gosto de nada. Né? E o próprio azeite, lá provei o azeite recém-extraído. O extra é virgem mesmo. Isso aí. Porque eu gosto muito do extra virgem, eu uso muito em casa, e inclusive é muito saudável. Sim, e caro. Os nutricionistas orientam muito, e caro, né? Mas é saudável. Até puro ele é gostoso. Sim. Então me conta essa experiência. Então na hora que o azeite para ele, quando ele é extraído de forma mecânica só, então as azeitonas são todas moídas com caroço e tudo e vira uma pasta. Essa pasta é colocada como se fossem peneiras de não sei que material que era, se era matéria plástica ou metal, possivelmente era metal, e ele é só prensado. Então quando o processo é feito com azeitona esmagada e só prensada, sai o azeite virgem. Okay? Não foi nenhum processo de temperatura alta e nem químico, é azeite virgem. Se ao medir as qualidades dele, você percebe que ele tem menos de 5% de 0,5% de acidez e tocoferóis e outras substâncias que estão na graduação a partir de uma determinada quantidade, você pode classificá-lo como virgem extra.
Então, ele é extraído de uma forma só mecânica, ele é virgem. Se ele tem essas características um pouco mais nobres, digamos, ele é virgem extra. Ok? O azeite normal, simplesmente azeite, que não é virgem, e muito menos virgem extra, ele sofreu algum processo químico e também com temperatura, para poder ser extraído mais ainda. Então, normalmente, depois que eles extraem ali o azeite virgem, eles pegam aquele mosto aí da azeitona que sobrou lá, e usam processos, elevam a temperatura e largam uma substância química que eu não me lembro agora qual era, mas é algo bem comum, e daí eles conseguem extrair mais um pouco daquele óleo, que é o azeite, né? O verdadeiro azeite. Sim. Então, essa é a... E ele sai uma cor, ele sai um verde assim muito vivo, um verde folha, assim, sabe? Bem diferente da cor que nós conhecemos. E daí ele fica por um tempo decantando como se fosse onde é feito o azeite, chama-se essa agroindústria, onde é feito o azeite, chama-se lagar. Ou os mais antigos lá chamavam de azenha, mas o mais atual é lagar. Então eles ficam lá decantando em grandes recipientes e daí vai descendo tonéis. Agora de inox, né? E aquilo vai decantando e aos poucos ele vai perdendo aquela coloração tão verde, assim, né? Se você pegar um copinho... torna um verde mais clarinho. Fica de acordo com a cor que a gente conhece, aquele normal. É importante ressaltar que a cor do azeite não faz diferença para a qualidade. A cor do azeite, esse é mais escuro, esse é mais claro, isso não interfere na qualidade do azeite. O que interfere é a cor da embalagem. Tá? Ele tem que estar bem protegido da embalagem escura. Ele tem que estar bem protegido da luz. Então eu quando vou ao mercado... Me parece que também não pode estar em embalagem plástica, né? O ideal seria em embalagem vidro. Em vidro, né? Não só o azeite, mas a maioria das coisas que a gente consome, a gente aos poucos vai descobrir que o plástico não é bom. O plástico em temperatura alta, ele é cancerígeno. Sim, eu não tomo mais cafezinho e chá em copo plástico por causa disso. E até por questões do meio ambiente também, lá no laboratório, lá de fruticultura, cada um tem a sua caneca, né? E a gente... O que é o ideal, né? Claro, o que é o ideal, que a pessoa tenha a sua caneca. Para que usar? Os copos descartáveis é terrível, né? Os canudos também, que eles têm agora, não sei qual estado que proibiu o uso de canudos de plástico aqui no Brasil, ou se é uma lei... Tem vários já. Tem vários, né? Enfim, mas só concluindo do azeite, então na hora que ele sai ele é muito verde, é amargo, é picante, e aos poucos ele vai decantando e ele vai ficando mais suave e vai ficando gostoso. E de fato lá a gente colocava azeite em tudo, né? Regava com azeite praticamente tudo. Lá ele é barato em Portugal? Sim, ele é bem mais barato. Bem mais barato aqui. Ele é uma coisa... E que eles equiparam o... É como comprar erva mate aqui para nós. O óleo de soja, por exemplo? O preço do óleo de soja aqui? Ele é. Seria claro que lá... E daí eles têm um óleo tipo óleo de soja, mas é uma mistura de outros cereais, não só de soja, que é bem mais barato, mas eles têm o azeite, mas é bem acessível. Lá qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa, entre aspas, né? Mas aqui não é qualquer um que consegue alcançar um azeite de oliva virgem extra. Lá toda a população praticamente pode ter acesso. Tem acesso. E a cultura da oliveira? Você deve ter tido conheci plantas centenárias. Nossa! Conheci plantas como foi centenárias. Essa experiência, esse contato? E ela dura quanto tempo uma oliveira? Uma oliveira, ela pode produzir até 500 anos. Olha. Ela pode ter frutos. Sim. Ou depende como for manejada, né? Como for cuidada, como for adubada. Mas tinha oliveiras lá, eu conheci uma oliveira que afirmavam ser milenar, se eu não estou enganado, em Fátima, em Portugal, lá no santuário de Nossa Senhora de Fátima. E diz que ela ainda apresenta, de vez em quando, ainda frutifica, né? Com menor intensidade, mas enfim. Então ela é uma planta realmente que, se for manejada, ela pode ser milenar. Ela pode ser milenar. Aqui no Brasil, o pessoal está começando a investir. Minas Gerais na verdade, já tinha algumas pesquisas desde 1970 com oliveira. E elas foram apresentando resultados e tal. Tem até uma cultivar, cultivar é uma variedade, né? No meio agronômico a gente diz cultivar. Que é brasileira, que, se eu não me engano é Santa Fé ou Maria da Fé, que é o nome da cidade onde tem a estação experimental a IPAMIG, como aqui em Santa Catarina tem a IPAGRE, né? Lá tem a IPAMIG em Minas Gerais, que tem o nome da cidade, enfim. E eles estão produzindo. E nós lá no Rio Grande do Sul também já começou há uns 10 anos a produção. É um investimento um pouquinho caro no início, né?
mas você vai ter aí uma produção, se Esse você cuidar retorno bem... em quantos anos para a com primeira 5 produção? a 6 anos já dá para começar a ter um retorno. Ela até com 5 a 6 anos já dá para dizer que está começando a retornar. Mas se você manejar bem, você vai ter ali uma árvore produzindo para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos, produzindo em quantidade. Deixa eu interromper aqui, eu vou mandar um abraço para o pessoal aqui, a Vera Oliveira, bom dia, a Lilian, Delis Marian, o Diógenes Basso, Valnei Nunes Rodrigues, sabe de onde esse guri fala? Arapiraca. Aonde é isso? Grande abraço, o Valnei, mas manda um abraço pro pessoal de Arapiraca, Alagoas, guri. Opa, que coisa boa. Tá aí o alô para todo o pessoal de Arapiraca. Grande abraço. Alagoas, um abraço para vocês todos. A Eliane Comim, bom dia, grande Augusto. Esquecido você, Augusto. A gente comeu na churrascaria em Lisboa, quando fomos visitar o Oceanário de Lisboa. Eu, você, Anderson, a Nicole, grande abraço. Verdade! Como é que tu esqueceu disso? A Camar Lanfred Sonda, viva Augusto! Agora conta essa história aí. Não, como é que tu esqueceu? Eu esqueci. Não pode? Nossa, eu tenho uma memória péssima. Ainda bem que você tem a Eliane. Ainda bem que a Eliane, uma grande amiga, ela e o Anderson são gaúchos também. E estudaram... Compartilha aí, pessoal, compartilha o programa aí. Fizeram intercâmbio lá também, na mesma instituição que eu. E são do mesmo instituto que eu no Rio Grande do Sul, mas de outra cidade. Eles são tecnólogos em horticultura e ficaram lá um mês e pouco lá em Bragança, também fazendo intercâmbio. Inclusive, eu tô aqui em Lages hoje graças a esse Anderson, o amigo Anderson que ela comentou. Ele fez o mestrado aqui, com o professor Léo Rufato, e comentou, olha, Augusto, acho que ia ser interessante para você fazer um mestrado aí na produção vegetal do CAV, da UDESC. Acho que você ia contribuir muito para o teu currículo. Já conhecia Lages? Não conhecia nada. Eu acho que eu tinha passado 1 ou 2 vezes para ir para as praias, né? Mas eu não conhecia Lages. A única coisa que eu tinha ouvido falar que me chamava atenção tem a tal história do Sul ao meu país, aquele movimento que tem algumas pessoas querem separar os estados do Sul e dizem que a capital seria Lages. Era isso que me chamou a atenção. Era a única coisa que eu conhecia. Então eu vim para Lages, e como eu mencionei, em 12 de fevereiro do ano passado, e tô aí, gosto muito da cidade, já fiz grandes amigos, né? Inclusive aqui está a prova, que bom, realmente tem sido muito produtivo. Falando, vamos falar um pouquinho disso aí. O que você acha desse movimento O Sul é meu país? O que você pensa? O gaúcho é muito bairrista. Eu acho o gaúcho muito bairrista. Sim. Apesar que nós temos uma afinidade, Lages tem uma afinidade muito grande com o Rio Grande do Sul. Sim. A tradição, Lages é uma cidade muito gaúcha. Muito gaúcho. Eu digo, gaúcho não é exclusivo do Rio Grande do Sul. Sim, gaúcho é uma cultura, né? É uma cultura, exatamente. Tem na Argentina, tem no Uruguai e tal. É uma cultura. E o Lages aqui é impressionante. E o que tu acha desse movimento do Sul é meu país? Olha, você é um jovem, acho que a opinião de jovem sempre é importante. Se você analisar o fato das contribuições, eu acho que assim, o Brasil é riquíssimo em cultura. Tá? O Brasil é riquíssimo em cultura. Isso tem um lado bom. O lado bom é que a cultura é uma coisa maravilhosa. É uma coisa, eu amo conhecer outras culturas. Eu amo o Nordeste, tenho amigos maravilhosos lá, por exemplo. Só que a falta de homogeneidade na cultura brasileira, no senso comum, eu acho que atrasa um pouco o país. O Brasil é uma república federativa indivisível, né? Eu acho que a divisão de estados, eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Mas se analisar a questão dos impostos e de retorno para os estados do Sul, a gente sabe que é muito mais contribuído do que recebido, pelo que se analisa, né? Então é algo que eu teria sinceramente que ler mais, estudar mais, não tenho uma opinião assim. O que eu sei é que de fato a nação é indivisível, né? É indivisível. Mas eu, por exemplo, sou monarquista. Então é toda uma outra questão, né? Eu acho bacana também. Eu acho bacana isso. Outra questão. Eu acho bacana isso aí também. Mas eu acho que não tem que dividir nada. Nós temos que somar esforços, somar, agregar esforços, e fazer um país cada. Olha o exemplo da União Europeia. Nós estamos agora na câmera aberta. Okay. Mas exatamente, é unir força. O Brasil. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele fala uma coisa muito, muito bacana. O Brasil é um país riquíssimo. Sim. Em vários sentidos. Então temos que explorar as riquezas do nosso país. Com certeza. Eu sou daquela opinião, não tenho partido político, nunca tive e nunca terei.
porque eu acho que você tem que torcer pelo seu país, independente de quem está lá. Isso é verdade. A disputa existe numa eleição. Uma vez concluída a eleição, aquele que ganhou, ele passa a ser o prefeito de todos, o governador de todos, o presidente de todos. De fato. Eu acho que o país, o brasileiro, tem que torcer pelo Brasil. Com certeza. Não sei por que tem aquelas pessoas que torcem para a bancarrota, para que vá mal. Pô, se vai mal, atinge todo mundo. Com certeza. Tem que torcer para que vá bem. Não importa quem lá esteja. Mas isso varia com o grau de maturidade, eu acho, da pessoa também, né? A pessoa torcer contra o seu próprio país. Como eu falei, veja o exemplo da União Europeia. Os países uniram-se, né? Então, eles consideram-se um Estado. Aqui a gente não lembra nem que somos Mercosul. Lá é bandeiras da União Europeia, nós somos europeus e viva a União Europeia e tal, né? Entende? Então, é bem diferente, chama muita atenção. Eu acho que a da Grã-Bretanha vai voltar, vai ficar na União Europeia. Eu acho que não. Eles não. Você dentro da Europa, assim, você pensa Europa, você não pensa na Grã-Bretanha, no Reino Unido, sabe? Realmente eles têm outro senso comum. É diferente, né? É diferente. Está lá na Mas a população já está querendo. Acho que se fizer um novo plebiscito agora, retorna. Retorna para a União Europeia? Eu acho que sim. Se fizer um novo plebiscito, eu acho que retorna. Pois é. A impressão que eu tenho, que eu tenho acompanhado, que o pessoal já está querendo adular tudo lá e ficar na União Europeia. A impressão que eu sinto exatamente isso. É possível que voltem. Eles são organizados. Se eles quiserem voltar, se o povo quiser, volta. Bom, mais um intervalozinho agora, né, Tio Miller? Pô, já passou, né? Mas que barbaridade. É rapidinho, nós já voltamos. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta agora aqui na Beta, o último bloco aqui desse bate-papo com esse jovem, uma simpatia esse guri aqui. Como é que é? Desde que era esputinho? Era esputinho, usava as camisolas, tinha essa simpatia? Não, acho que eu não era tão simpático de criança, não. Acho que não. Era uma criança um pouco mais quieta. Você era mais reservado, mais quieto? Sabe que eu tenho uma história engraçada. Eu, até a 8ª série, eu mudei 5 vezes de escola. Sério? Eu era um ótimo aluno, tinha, as professoras me adoravam. Até quero fazer um agradecimento aqui às duas professoras que me alfabetizaram. Bacana, isso eu acho lindo. A professora, que eu lembro até hoje, a professora Inês Quimento, na escola Charruas, e a professora Geni, na escola Anchieta, e também as 2 professoras que me ensinaram redação no ensino médio, a professora Suzana Rigo e a professora Cleusa Capelari.
Eu sou muito grato a essas 4 professoras por terem me alfabetizado e me ajudado a aprender redigir, porque hoje eu, modéstia à parte, escrevo bem, gosto de escrever, então sou muito grato a elas. Sempre estudei em escola pública, né? Com exceção de 2 anos que eu estudei numa escola particular, na Escola Cristo Rei, em Marau. Fora isso, sempre foi em escola pública e eu saí do ensino médio me sentindo muito preparado para cursar uma faculdade. Eu nunca fiz um vestibular, na verdade, eu fiz o Enem e consegui entrar na primeira chamada e sou muito grato aos meus professores, com certeza. Porque você foi dedicado, né? Você era mais reservado, então não era tão comunicativo quanto é hoje. Não, hoje quando eu era criança tá eu era reservado, mas É. quando eu entrei a partir da 8ª série, por aí eu comecei a participar de Grêmio estudantil e fiz parte do curso de liderança juvenil lá da Arquidiocese de Passo Fundo, então eu fui sendo treinado para comunicação, sabe? E gosto muito de estar com as pessoas, de comunicar. Tem uma formação católica. Tem uma formação católica. Hoje muito você é forte. atuante na igreja. Sou ministro da Eucaristia, Que estou coisa atuando linda. aqui em Aonde Lages você também. está atuando aqui? Lá na Capela São José. São José, onde fica? Fica ali em frente ao batalhão. Ah, sim! Nossa, Frente ao conheço batalhão. demais. Eu cheguei ano passado, conheci Demais. o Dom Guilherme, o bispo aqui de Lages, conversei com ele, me apresentei. Né? Até no início eu atuei um pouco na catedral, mas fica longe para mim e agora eu tô ali muito bem recebido Eu fui pelo pessoal coroinha na catedral. da Capela São José. Ah, é? E na época que eu era coroinha na catedral, nós subimos aquela torre, ainda com aquela batina de coroinha, para bater o sino, não tinha o controle lá embaixo. Nossa. Tinha que subir a torre, Lá em cima. sempre em 2. Subia Subia em 2, e subíamos disputando corrida, né? Aquela Imagina, coisa era impressionante. coisa de Para criança, bater o né? sino. E bater o Que sino legal. era uma alegria, era uma festa para Pois pensar. é, realmente emocionante. Eu já fiz isso Que várias bom, vezes. então você também, hoje está inserido no contexto da igreja lá de São José Sim, e tal. sim. Aliás, eu tenho esse bispo, eu não entrevistei ainda, tenho que convidá-lo para um bate-papo, vou trazê-lo aqui certeza, para o muito- programa. muito com jovial. certeza. Faça esse meio de campo para mim, então. Claro, com Você certeza. já tem amizade? Claro, faça, posso. faça meio de campo. A minha querida irmã Dora, a Doraci, lá em Florianópolis, grande abraço, minha querida irmã. Diógenes Basso, mande um abraço para Ney Posser, seu pai, estou aqui com ele assistindo. Meu Deus, meu pai é uma figura Como é o nome icônica. do seu pai? É? Ney. Ney, grande abraço, Ney. Que Meu bom que você pai está é uma nos figura assistindo. icônica, com certeza. É muito conhecido na cidade, é uma pessoa muito querida, tenho muito orgulho dos meus pais. Que idade Muito tem seu orgulho. pai? Meu pai hoje tem 61, eu Super acho. jovem. A minha mãe é do ano 64. É. Não, eu acho que ela tem 50 e... agora eu não vou acostumar de cabeça. Mas enfim, eu tenho muito orgulho dos meus Sua pais. mãe? A minha mãe nasceu em 64, Nome? a Elisa. Elisa, então. Um abraço para a mãe Elisa, né? Pro pai Ney. Um grande abraço para a família toda aí de Marau, o pessoal que está acompanhando o programa. Que bom que vocês estão conosco. Compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar. Célia Santos, bom dia, Lauvir, e a todos os ouvintes. Bom dia a você, Célia. Que bom que você está conosco também. Meu jovem, aí quando eu te encontrei lá no Gaudêncio, você falou que você estava com uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos. Sim. Então, vamos falar sobre a isso. convite do professor Léo Rufato, que é o meu orientador, Sim. e do professor Antônio Fagherazzi, que é meu co-orientador, uma comitiva de pesquisadores, 3 pesquisadores da Universidade da Virgínia, da Virginia Technology, estavam em Tubarão junto com o pessoal da Unisul. E alguém de lá entrou em contato com o professor Léo Rufato, e o Léo Rufato entrou em contato com esses pesquisadores e convidou eles para conhecer o campus 3 aqui da UDESC, que é o CAV. Né? Então eles vieram, nós recebemos eles ficaram hospedados lá no hotel, no Vila Parte, lá no Gaudêncio. Isso. E eu acompanhei eles durante esses 3 ou 4 dias como intérprete. Né? Então eles puderam conhecer os nossos projetos de fertirrigação na Pereira, ali na UDESC, que é um projeto... tirando lá no Vale do São Francisco, que eles pesquisam para a realidade deles lá daquele clima, né? Nós aqui somos os únicos no Brasil a pesquisar fertirrigação para pereira no clima aqui do subtrópico. Sim. Eles conheceram os porta-enxertos de macieira da série Geneva, que são lá da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Conheceram todo o nosso trabalho com os morangueiros da Cultivar Pirtinco italiana, cuja... O CAV é a única instituição que pode licenciar viveristas a produzi-los, né? Tem toda a questão de royalties. Então eles vieram conhecer toda a estrutura, conheceram as empresas parceiras nossas, conheceram lá junto com o engenheiro agrônomo Celito, que por acaso é meu conterrâneo lá de Marau, trabalha no Iragami, ali em São Joaquim, conheceram essas empresas parceiras.
E foi uma experiência muito boa. Muito bom. Foi um intercâmbio de conhecimentos muito bons entre as duas universidades, né? O objetivo deles é que professores e pesquisadores da Virginia Tech venham para Lages e que nós mandemos para lá nossos alunos e professores também. Fazer essa troca de parceria. Nós fomos recebidos pela Polícia Militar Ambiental de Lages, que efetuou um trabalho maravilhoso de preservação ambiental. Nós estivemos com a soldado Priscila, com o subtenente Schneider e com o capitão Marafon. O Marafon o Marafon. Que está lá o Marafon agora, exato. Então a gente foi até a Florestal Gateados em Campo Belo, Monte Belo, como é o nome da cidade? Esqueci. Tem Campo Belo. Campo Belo. Perdão. Ainda estou aprendendo o nome das cidades aqui ao redor. E daí nós acompanhamos o abate, o controle, o monitoramento do javali, do javali europeu, que ele é exótico, ele é uma praga, realmente aqui, né? Então nós acompanhamos junto, levamos os americanos conhecerem. E o que chamou a atenção deles é que aqui, de fato, mesmo essa espécie sendo exótica, ela foi trazida, né, pelos europeus para cá e virou uma praga, ela rouba o espaço, ela rouba o alimento dos porcos nativos daqui, que é o cateto e não lembro o nome do outro, enfim. Mesmo assim, nós precisamos de todo um processo burocrático para poder abater esses animais, sendo que eles não são da nossa fauna e sendo que eles são praga para nós. Eles não contribuem em nada. Então isso chamou a atenção dos americanos, porque lá é mais fácil ter porte de arma, lá a caça é liberada, né? Então aqui tem todo um processo que é realmente feito pela empresa que a gente foi. A polícia acompanhou, a polícia ambiental, que nos recebeu muito bem também lá no escritório deles. A polícia também nos recebeu, apresentou o seu trabalho, né? Parabéns para a Polícia Ambiental de Lages. E foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Os americanos eram o professor Mark, o professor Ryan e a professora Ozzy. Eles ficaram muito satisfeitos com a nossa receptividade aqui. Gostaram de tudo que eles viram, da cidade de Lages, gostaram da estrutura do CAV, né? E a gente espera que seja frutífera essa visita, que realmente consigamos fazer esse intercâmbio de alunos e professores de uma universidade para outra, né? E o que, em função de toda essa troca de experiência, a produção da pera aqui na região... A produção da pera aqui no Brasil, na verdade, mais de 90% da pera que nós consumimos, ela é importada. Chile, Argentina, Portugal, né? Os dados que eu tenho mais recentes são de 2016, da FAO e do IBGE. Então, o Brasil produziu, em 2016, o Brasil produziu quase 15 mil toneladas de pera. Isso é pouquíssimo. E o Brasil, naquele mesmo ano, consumiu mais de 190 mil toneladas de pera. É muito. Então, isso realmente mostra os dados que em torno de 90% até mais do que nós consumimos vem de fora. Né? Porque a pera ainda é um desafio para você produzi-la. Eu me recordo, eu acho que eu cheguei a comentar contigo lá no Gaudêncio ainda, o Matusalém Iosp já não está mais conosco. Eu, há uns anos atrás, não lembro, faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. Não sei lá, 18, 20 anos mais ou menos. Eles estavam fazendo um trabalho, iniciando um trabalho com a pera. Não vingou, então? Aonde? Aqui na o IOSP é da... Como é a empresa que são forte na maçã aqui? Me fugiu o nome, não lembro o nome agora. Tu lembra, Miller? O pessoal do IOSP aqui, agora eu não consigo lembrar o nome. Uma empresa forte aqui de maçã. Olha, naquela época ele fazia um estudo na pera. Será que não vingou? Eu acho que não vingou, então. A maçã e a pera e o marmelo, eles são pomóidas ou pomáceas. Eles são frutos em forma de pomo. Na verdade, são falsos frutos. Porque ali não é o amadurecimento do ovário. É o amadurecimento do receptáculo floral, a estrutura que segura as flores. Olha, então ele é um falso fruto. No mesmo caso do morango, no mesmo caso do caju, né? Mas enfim, é uma questão botânica. Essas plantas, elas não aceitam, por mais que a flor dela seja hermafrodita, tem a parte masculina e feminina na flor, na mesma flor, ela não aceita o pólen dela mesma. E nem das outras plantas que são da mesma variedade, da mesma cultivar. No caso da maçã, você planta uma Fuji e uma Gala, ela poliniza, ela produz frutos. Ok. No caso da pera, existem mais de 22 espécies aqui que a gente tem trabalhado, né? E ao todo no mundo são mais de 200. Espécies não, perdão, cultivares, variedades, né?
Só que para pera, você plantar, por exemplo, a pera abate-fetel, você tem que plantar a forelle para polinizar ela. Tem que ser a forelle. Interessante. Só que se você plantar a forelle, a abate-fetel não poliniza a forelle. Já tem que plantar uma terceira para polinizar a forelle. Nossa. Então tem todo esse problema de toda uma polinização. rede. E além disso, se você plantar a abate-fetel e plantar a forelle, você tem que manejá-la de um jeito que elas floresçam na mesma época, nos mesmos dias. Porque se uma florescer 3 dias antes e a outra florescer 3 dias depois, não vai coincidir o pólen chegar até o estigma da flor feminina. Nossa. Então tem todo um manejo de poda, um manejo de adubação, de irrigação, de controle químico com fito-hormônios, fitorreguladores, que a gente chama para poder produzir a pera. É isso que a gente ainda está incipiente, mas eu acredito, com certeza, e é o que eu estou pesquisando, Sim. que nós vamos conseguir melhorar a produção de pera no Brasil. Para pelo menos, não digo 100%, mas a gente não precisar de importar tanto. 90%, exato. né? Conseguir produzir aqui pelo menos 60%, 70% do que a gente consome. Nossa, já é um avanço. Seria, né? Metade disso, na verdade, já seria, né? Tô querendo demais. Metade disso já seria um grande avanço. Mas com certeza. Seria. E economicamente, o investidor, aquela história de investidor, quando você diz todos esses complicadores aí na produção, o investimento ele se torna bem mais elevado. Né? Sim, então tem que ser feito todo um trabalho para que tenha um retorno. Claro, com certeza. Então, por exemplo, você me pergunta por que fertirrigação na pereira aqui em Lages, olha quanto chove. Né? Dentro de um ano chove muito mais do que a cultura precisa. Sim. Só que o problema é que a nossa chuva ela não é uniforme. Né? Tem os períodos críticos, que é floração e formação do fruto. Tem que chover ali. Se ficar 1, 2 dias, de repente, a planta com estresse hídrico, sem água, aquilo ali já vai dar um resultado maléfico muito expressivo, economicamente. No final, né? Então, por isso que a irrigação ela se paga. E a fertirrigação ela é a forma de você conseguir colocar o adubo nas plantas através da água da irrigação. Então, você vai colocar só a quantidade necessária que a planta precisa, tanto de adubo quanto de água. Né? Pensando no sistema de irrigação por gotejamento. Você não vai gastar água. Você está contribuindo também para o meio ambiente. Beleza. Valdir Beber, parabéns, Augusto. Meu grande tio. Teu tio. Grande exemplo para mim. Eu quero mandar um abraço para o Vilmar Sartori de Joaçaba, um parceiro, um amigão. Tive prazer de apresentar o programa O Navegador durante uns 4 meses lá no Canal 21. E logo parece que o Vilmar vai ter novidades, né, Vilmar? Eu sei que você tem me acompanhado, tem compartilhado o meu programa e estamos esperando as novidades que virão daí com certeza. Meu querido Augusto, chegamos ao final do programa. Agora, sua mensagem final para encerrar nesse bate-papo e já te agradecendo por esse momento que realmente foi muito gostoso. Agradeço mais uma vez a singular oportunidade de estar aqui convosco, né? Realmente foi muito bom, uma grande experiência, minha primeira experiência na televisão. Ah, é? Privilégio ser com você. Maravilhosamente bem. E mandar um abraço a todos os telespectadores desse programa maravilhoso, mandar um abraço aos meus familiares, aos meus avós, os que estão na terra e os que já estão junto do Senhor lá em cima, são exemplos para mim, eu amo os meus avós e eles me amam muito. E a todos os amigos e colegas do CAV, aos meus professores, um abraço, uma gratidão imensa e que Deus abençoe a todos nós, que a gente nunca se esqueça que quando a gente vai pedir ajuda para Deus, Ele já nos ajudou, né? Todos os lugares que eu fui no mundo até hoje, Deus me acompanhou e graças a Deus estou aqui. Assim seja. Lourdes News, minha querida prima, um grande abraço, que bom que você está conosco. Meu querido, então chegamos ao final, mais uma vez te agradecer por estar aqui, fico muito feliz. Elisa Regina Orsato Posser. Minha mãe. Mas sua mamãe, parabéns, filho. Mas mamãe é mamãe, mamãe né? É mamãe, mamãe né? é mamãe. A minha mãe também é meu orgulho. Elisa, um abraço a você, a todos da família, que bom que vocês estão conosco. Que a paz esteja no coração de todos vocês. Amém. E ali, até o próximo programa. Gratidão a todos. Amém. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras.
No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.